Acho que determinados criminosos ligados a organizações criminosas, chefes de facções criminosas, eles, independentemente de algum tipo de punição interna que os faça ser transferido para outro estado, esses criminosos, pela simples atuação deles, pelo envolvimento que tem num local como o Rio de Janeiro, que vai ser sede de Copa do Mundo e estamos torcendo para que venha ser sede da Olimpíada, não podem estar cumprindo pena aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem que se construir presídios, dar condições para que esses presos cumpram pena longe dos locais onde exerce esse poder paralelo. Desembargador Antônio Siqueira, num país com altos índices de violência como o Brasil, de reincidência dos criminosos, bandidos perigosos receberem progressão não lhe parece um contrassenso? Não, contrassenso não me parece. Parece um cumprimento legal que está indo de encontro ao receio social pela insegurança que nós vivemos. Pode ser que nesse momento especificamente a lei de execuções penais não reflita exatamente a necessidade que o cidadão comum tem de se ver protegido com a exclusão do convívio social desses criminosos de alta periculosidade. Mas essa é uma opção legislativa feita lá atrás, talvez até ainda embebida, como toda a Constituição Federal, dos excessos cometidos durante a ditadura, e que é uma legislação branda, é uma legislação que acredita demais no processo de ressocialização do preso com a estrutura hoje existente. Quer dizer, na verdade, a prisão, do jeito que ela é praticada no Brasil, ela tem as mesmas características da Idade Média ou até da Idade Antiga. Quer dizer, o preso fica lá, não é feito nenhum trabalho de ressocialização, é muito difícil que ele não volte a delinquir, principalmente nos crimes relacionados a questões patrimoniais ou de tráfico de entorpecentes. Eu admito que essa expectativa social ela exista, mas ela precisa ser informada que ela tem que ser direcionada para uma mudança de comportamento legislativo. Sem essa mudança de comportamento legislativo, o juiz não pode manter preso uma pessoa sem que a lei preveja. É mais ou menos o juiz prender uma pessoa sem que haja uma lei prevendo que seja crime. O juiz não pode fazer isso. Então, nós estamos numa situação, nesses casos que a gente vem abordando aqui, mostrando que, às vezes, uma divulgação de uma notícia sem um embasamento mais forte, gera uma reação popular absolutamente despropositada e tira o foco da questão, que é exatamente discutir o seguinte: esses criminosos merecem sair em progressão de regime ou não merecem? Se não merecem, tem que dizer, esses criminosos que têm essas características não têm direito à progressão de regime. Eles não têm direito ao livramento condicional, eles não têm direito ao semiaberto, eles não têm direito ao aberto. Esse caso aqui do Rio de Janeiro, eu posso lhe dizer, até com relação ao pedido de trabalho, quando o Polegar estava em semiaberto e que foi feito com uma empresa verdadeira, ele foi checado pelo oficial de justiça que foi ao local da empresa, confirmou a proposta de empresa do Polegar e ele seria contratado como entregador de flores e a juíza negou a saída dele para trabalho externo porque ele estava com a carteira vencida. Foi uma maneira que ela encontrou de manter o Polegar preso. Isso mostra bem que o juiz está usando toda a sua sensibilidade para atingir o que a sociedade dele espera. Mas acontece que há limites que ele não pode descumprir, sob pena de descumprir com todo o seu compromisso de fazer o cumprimento das leis e da Constituição. Tem que ser questionado judicialmente também, né, desembargador? Vamos a São Paulo, o presidente Serguei Cobra, da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Eu faço a pergunta para o senhor. O senhor acha que já que a gente está discutindo essa questão de que talvez seja preciso realmente uma mudança efetiva, Serguei, da execução, das leis de execução penal, a gente está muito longe disso? O Brasil, além dessa discussão, passa a ter estrutura, pode ter estrutura, como, por exemplo, identificadores nos presos que estão em liberdade provisória, liberdade condicional, como uma espécie de GPS, e uma estrutura mais eficaz do sistema prisional? Olha, o debate como um todo é excelente. Eu sempre elogio quando a TV Globo traz essa oportunidade de fazer um debate dessa maneira. Não tem nada que se lamentar. Um processo de progressão de pena, você tem vários entes envolvidos. Um juiz de direito, um membro do Ministério Público, advogados, enfim, pessoas que têm opiniões e visões importantes da justiça. Embora o desembargador no Rio de Janeiro demonstre toda a sua prepotência na sua fala, imputando leviandade a uma pessoa que não sei se ele conhece,
falando que nós estamos falando sobre tolices aqui, mesmo assim, ainda podemos aproveitar a fala dele no sentido de que demonstração clara de que a dura lex sed lex, ou seja, a implementação de leis rígidas para que o juiz possa cumpri-las, nada mais é do que a tradução de que o juiz seria um robô. O desembargador quer que a lei diga claramente, essas pessoas não podem progredir. Aí você vai criar uma legislação em que o juiz não vai ter a oportunidade de exercer aquilo que ele tem, que é o livre convencimento. Ou seja, para aquilo que ele foi preparado para assumir enquanto juiz. A legislação atual pode não ser a ideal, mas lá ele já tem, repito, a possibilidade de separar o joio do trigo, daquele traficante que é reconhecidamente alguém que não tem o direito de sequer progredir a sua pena, embora a legislação diga que ele tem os requisitos objetivos cumpridos. Nos subjetivos, ele pode ser barrado pelo Poder Judiciário, que tem como parecer o Ministério Público também, estadual ou federal, se for o caso, e vai ter essa condição diferenciada. Agora, o importante, eu sempre digo, leis ruins, eu não temo, citando até um filósofo antigo francês, eu não temo as más leis se aplicada por bons juízes. Toda legislação cabe campo de interpretação. A lei é morta, o magistrado é vivo. E essa é a grande vantagem que ele leva sobre ela. Portanto, eu questiono sim, com todo respeito a toda a magistratura, a qualidade da prestação jurisdicional. Eu tenho vários clientes, sou há 15 anos advogado criminal, sou conselheiro da OAB em São Paulo, exijo respeito nesse programa por parte desse desembargador que me imputou leviandade e eu não desrespeitei. E posso dizer, de cátedra, com toda certeza, de que muitos magistrados, nesse país afora, fazem uma situação absolutamente distanciada daquilo que se chama comprometimento social e político, sim. Um magistrado tem que ter a capacidade de julgar, a capacidade de interferir naquele processo com toda a sua força, para não cometer injustiça. Porque às vezes uma pessoa que não é criminosa apodrece na cadeia. E aquele traficante, chefe de crime organizado, é colocado em liberdade porque a lei diz muita coisa e pode ser interpretada de várias formas. Justamente em relação a essa lei, a interpretação da lei, eu gostaria de falar aqui com o procurador Cláudio. O desembargador estava falando das interpretações que o juiz tem que usar, no caso dessa juíza aqui do Rio de Janeiro, para impedir que o preso seja solto, porque ela acha que ele não tem condições, porque a lei realmente, às vezes, ela não determina exatamente, deixa alguma brecha, alguma interpretação subjetiva. O senhor acha que essa lei penal deveria ser mudada? Porque tem esse caso da progressão da pena, que o desembargador falou que tem que ser analisado com cautela. Tem outra questão o preso não pode ficar detido por mais de 30 anos aqui. Quer dizer, são vários recursos que os presos acabam tendo e que prejudicam a sociedade quando eles são soltos e não voltam. O senhor acha que tinha que haver alguma revisão nessa lei? A lei, ela sempre, não tem jeito, ela existe para ser interpretada e ela comporta interpretações. Eu vou repetir aqui. O juiz do Rio de Janeiro, nesse caso Polegar, eu conheço, é um juiz excelente, muito sério. No caso, a colega do Ministério Público não concordou com a opinião dele, inclusive tinha dado um parecer contrário, imediatamente dentro dessa ótica de interpretação, entendendo que naquele caso não era cabível. Mas era uma interpretação razoável dentro do que existia no processo, tenho certeza disso. A questão de enfoque naquele caso concreto e nem sempre se pensa igual. Agora, o que eu acho é que realmente a legislação ela é um pouco branda, e aí eu vou também dizer o seguinte: isso tudo começou a ocorrer de uns anos para cá, ou de 2, 3 anos para cá, na medida que o próprio Supremo Tribunal Federal, e eu falo com o máximo respeito, passou a considerar o regime integralmente fechado e inconstitucional, e abriu brecha para a progressão de regime. E a lei não é suficientemente clara em todos os seus aspectos para impedir o benefício de determinadas situações. E aí acaba fazendo com que essas situações ocorram e divergências naturalmente se verifiquem e, em casos concretos, um ou outro haja uma diferença de interpretação. Mas, em regra, como foi salientado aqui pelo nosso colega desembargador, o Poder Judiciário tem atuado bem nesses casos, junto com o Ministério Público, e acho que isso é uma exceção num caso concreto. E é lógico, a gente entende perfeitamente o que ele quer dizer. Se o juiz, na sua interpretação, ele considera que o réu ou o condenado tem direito àquele determinado benefício, ele tem que aplicar aquilo que ele considera a lei e julgar da maneira que ele acha viável. Agora,
obviamente, em alguns casos, talvez seja necessário, como eu falei, uma estrutura melhor que se dê ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para ter ciência exata, que nem sempre se conhece. O Polegar é um réu mais conhecido, é um criminoso mais conhecido, mas nem todos são. E pode acontecer de que um preso menos famoso ou menos conhecido saia depois e traga um prejuízo, inclusive constituindo um perigo para a sociedade. Daí porque é importante que, nesses casos, se cria uma estrutura melhor para que o julgador tenha elementos seguros no momento de decidir se deve ou não soltar determinado preso. Na verdade, a interpretação é subjetiva, cada ser humano é um ser humano, cada decisão também parte diante das experiências também, né, dos nossos juristas, né? Nosso tempo está acabando para essa discussão, desembargador. Eu só queria dizer o seguinte, na verdade não é uma questão de prepotência, é uma questão de prevalência de uma opinião abalizada sobre uma liga. É porque, na verdade, a gente está tão preocupado com isso que a gente conseguiu pegar os traficantes que tinham sido devolvidos para o Rio de Janeiro aqui no aeroporto e mandar de volta. Quer dizer, o Rio de Janeiro, os juízes estão totalmente preocupados com isso, os promotores estão totalmente preocupados com isso. A gente está ao lado da população, fazendo o que é possível dentro do que a lei permite. A grande vantagem de debates como esse são várias opiniões, quer dizer, opiniões e visões de especialistas e visões importantes, diferentes, claro, que quando vamos para um aspecto mais pessoal, fica um pouco prejudicado o debate, mas a intenção é essa mesmo, colocar várias opiniões. Eu acho que o senso comum é justamente de que precisamos, então, mudar essa legislação. Talvez esse seja o caminho para que os juízes possam se sentir mais à vontade para tomar esse tipo de decisão com relação aos benefícios aos presos. Muito obrigado. De qualquer forma, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também. Aqui está o Procurador-Geral de Justiça, Cláudio Lopes, aqui do nosso lado também, conversando e debatendo sobre esse assunto. Muito obrigado, desembargador Antônio Siqueira, que é da 5ª Câmara Civil do Rio de Janeiro. Muito importante a participação do senhor. Em São Paulo, o Sergei Cobra, o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado também.